Abra sua Bíblia em Efésios. Nós, desde já avisando, não faremos uma exposição da carta de Efésios. Há outros dias em que essa carta vai ser exposta com mais detalhes. Nós vamos fazer, durante alguns domingos, algumas exposições temáticas, algo um pouco raro para nós de fazermos, mas vamos parar um pouquinho para meditar a respeito de famílias. Vivemos dias em que as famílias estão em crise. E, na verdade, vivemos dias em que as famílias perderam o seu referencial, a sua direção. E se há algum referencial, e nós sabemos que há, ele vai estar na palavra de Deus. E somente a palavra de Deus pode nos ajudar a encontrar sabedoria para lidar com os dilemas que as famílias enfrentam. Por isso, não se assuste quando você olha aí fora e vê as famílias naufragando na fé, naufragando longe da fé. Justamente isso acontece porque elas não têm nenhuma direção, elas não têm uma orientação a que seguir. Mas o triste é quando nós vemos famílias dentro da igreja naufragarem na fé. Eu até entendo as famílias de fora naufragarem, mas quando as famílias da igreja começam a patinar e a não encontrar direção, seja por qual for a razão, nós não precisamos entrar em méritos para descobrir de quem é a culpa, de quem é responsável. Nós sabemos que famílias são compostas por pecadores, homens e mulheres, pais, esposas, maridos, filhos, irmãos, pecadores, carentes da graça de Cristo, da misericórdia dele. E apesar das nossas dificuldades, a palavra de Deus continua apontando confiantemente o caminho a ser seguido. E se nós queremos viver dias melhores, e eu sei que todos nós queremos, nós precisamos voltar à Escritura mais do que nunca. O povo brasileiro, as igrejas do Brasil precisam uma volta urgente ao Evangelho, um abraçar, um debruçar-se sobre a palavra de Deus, desenvolvendo no coração dos crentes profundo temor e reverência. O meu desafio, o meu sonho para essa igreja é que vocês se tornem pessoas com profunda reverência bíblica, que vocês olhem para a Escritura com profundo temor. Não importa se ficarem aqui nessa igreja ou se forem para outro lugar, quando vocês abrirem a Escritura, vocês terem aquela dimensão, é a palavra de Deus. É Deus falando comigo, é a orientação dele, é o que ele diz que vale a pena, é o que ele mostra que é correto. Conversava com uma pessoa recentemente e normalmente tenho escutado isso com mais frequência, o que me deixa triste, de crentes. Aconselhando uma pessoa, a pessoa me disse que a Bíblia não deve ser entendida da forma como nós entendemos, porque os tempos são outros. E a Bíblia foi escrita por uma outra época, por um outro contexto, e nós precisamos dar uma repaginada na Bíblia. E em vez de repaginarmos a nossa vida, nós queremos repaginar a Bíblia. Em vez de nós mudarmos a nossa vida, nós queremos mudar o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia precisa se adequar à cultura. Então hoje está totalmente fora de moda, é totalmente antiético, você não vai receber aplausos se você ensinar para as pessoas que o verdadeiro amor é o amor heteroafetivo. Então, se você fizer algum comentário homoafetivo, como eles falam, ou aí contra o amor homoafetivo, você é quadrado, você é antiquado, você é radical, e assim, e eu estou usando aqui as palavras mais brandas para classificar quem é contra esse tipo de coisa. Se você falar sobre educação de filhos, as pessoas vão reagir e vão dizer, não pode estar certo, não é possível que algumas palmadas possam produzir no coração de uma criança algum tipo de transformação. E a Bíblia fala, é ali mesmo. Ela tem um botão, a criança tem um botão, o lugar certo onde você aperta e o coração começa a ser transformado. Alguns olham para os seus filhos adolescentes e falam assim, não tem jeito, é uma fase da vida. E a Bíblia fala, tem jeito, é uma das melhores fases da vida, aproveite. Lide com os seus filhos, discipline os seus filhos, ame os seus filhos. Mas tudo que nós temos que falar, eu acredito que não são coisas novas do ponto de vista bíblico, não são coisas que vocês vão olhar e falar assim, nós não sabemos. Se nós vamos começar por alguém, normalmente se começa por quem? As pessoas falam assim, primeiro quem?
as damas, né? Mas biblicamente não é primeiro as damas, não. Biblicamente é primeiro o homem. Então eu vou olhar para um texto hoje, que o texto foi escrito para falar sobre o relacionamento entre Deus e a igreja, entre Jesus e a sua igreja. E Paulo tira implicações desse contexto para o casamento. Mas hoje, numa reunião de casais, eu não vou vir aqui falar a respeito de como o marido tem que tratar a esposa. Vai chegar um momento que nós lidaremos com isso, certamente. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre como ser homem, do ponto de vista bíblico. O que é um homem? Não dá para isso. O assunto é amplo. A Bíblia fala muito sobre masculinidade hoje. Mas hoje nós vamos olhar alguns aspectos. Nós vivemos uma crise na qual hoje muitas pessoas, muitos homens, estão ficando efeminados. E eu não estou dizendo com isso que eles estão se tornando homossexuais. Eu estou dizendo que está acontecendo uma crise de identidade tão grande na sociedade que você, às vezes, olha para algumas pessoas, olha para alguns homens e você fica se perguntando, é homem ou não é? E aí você vai numa loja comprar roupa e lá tem um homem com uma roupa e ele está olhando a roupa, ele pega a roupa, coloca em frente ao espelho e ele coloca a roupa, você olha aquela situação meio estranha e aí ele vai falar de um jeito, ele vira a mão de um jeito mais delicado, ele senta na maneira como ele se senta. O homem tem um jeito certo de cruzar a perna, não é? Mas se o homem cruza do jeito que a mulher cruza a perna, você já olha, já começa e você fica assim, não sabe o que dizer. E alguns vão dizer, você é preconceituoso porque você está vendo maldade onde não tem. Há anos atrás, lá no seminário Palavra da Vida, eles faziam um teste para saber se a pessoa era meio efeminada ou não. Mandavam ela falar chiclete. Dependendo de como ela falar chiclete, o pessoal fala, menino, muda, uma coisa errada. Mas a gente não vai fazer esse teste aqui na igreja, ficar alguém na porta, fala chiclete, entra. Não dá para fazer isso. Então nós precisamos olhar do ponto de vista bíblico e descobrir como é um homem, como verdadeiramente ser homem, à luz das Escrituras. Então nós vamos ver três coisas, três formas, se você quiser chamar. Então não tem verdade central. Você fala, pastor, não tem verdade central? Eu deixo você criar. Se você quiser criar uma verdade central e me sugerir ao final, pode fazer. Não tenho problema com isso daí não. Hoje eu vou falar sobre o objetivo. Qual é o meu objetivo com a mensagem de hoje? Eu gostaria de mostrar que papéis os homens devem desempenhar. Como os homens, então homens, abram bem os ouvidos, mulheres abram também, as mulheres casadas não cutuquem os seus maridos, as solteiras vislumbrem aí como deve ser o seu futuro esposo, e aí você pode, são elementos, a Bíblia dá elementos para você escolher pessoas, para você saber como se relacionar. Muito bem, Efésios capítulo 5, do versículo 25 até o verso 29, 5 versículos, 3 aplicações. 5 versos da Escritura, 3 aplicações. Voltando a dizer para vocês que nós não estamos fazendo uma exegese do texto. Nós vamos olhar para esse texto que fala sobre Cristo e a igreja e que é exemplo para casais no sentido de marido, como lida com esposa em relação ao marido. Mas eu não vou falar do ponto de vista de casais. Eu vou falar sobre algumas leituras que surgem desse texto quando você lê esse texto, e você pode concordar. Se você não concordar, eu respeito, mas eu vou falar para você algumas coisas que surgem no coração ao fazer uma leitura como essa daqui. Olha aí, versículo 25, diz assim, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da palavra. Até aí, por enquanto, nós vamos olhando em partes. Eu disse para vocês, há algum tempo atrás, contei para vocês uma experiência que tinha acontecido com o pastor Marcos. E antes de falarmos da experiência, que palavra que deve surgir daí desses versos aí? O homem deve ser um provedor, ok? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O texto nos mostra Cristo provendo algumas coisas para a igreja. Então, Cristo promove para a igreja, se você for olhar aí, ele promove, ele se entrega por ela, ele promove um sacrifício.
O Senhor Jesus é um provedor, é aquele que promoveu para ela, para a igreja, para a sua igreja, um sacrifício incomparável, um sacrifício de salvação. Não só ofereceu um sacrifício de salvação, no verso 25 mostra Cristo se entregando pela esposa, sendo um provedor nesse sentido, como também no verso 26 você vê Cristo promovendo pela sua igreja um meio de santificação. Então, nesses dois versos, você vê Cristo promovendo duas coisas. Ele promove para ela justificação e ele promove um meio de santificação. Tá bom? Justificação no sentido de ele se entregou por ela, e santificação porque fala que ele então, no verso 26 vai dizer, a santifica por meio da palavra. Essas duas coisas estão bem claras. Então, se eu fosse expor esse texto fazendo uma exegese um pouco maior, aí nós ficaríamos lidando com essas palavras. Mas como a mensagem é tópica, nós vamos sair um pouquinho do formato que nós comumente fazemos. A mensagem vai ser bíblica, tá bom? Não vai ser invenção, mas vai ser um pouco diferente o formato. Então, pense no marido. Ao exemplo desses dois versos, o marido precisa ser um provedor para sua esposa. Um provedor que promove para sua esposa muitas coisas, mas para ser um provedor para sua esposa, o marido precisa ser alguém forte. Nós precisamos resgatar a masculinidade nesse sentido. O marido tem que ser alguém com uma postura um pouco mais firme. Eu contei para vocês aquele caso na juventude do pastor Marcos, em que ele teve que viajar para a Europa, e lá na Europa ele estava acompanhado de um rapaz, e eles viajaram a Europa conhecendo alguns países ali, mas viajaram como mochileiros. Então eles colocavam mochila nas costas, iam passando de cidade em cidade, conhecendo alguns lugares. E na Europa dá para fazer isso com mais tranquilidade, mais segurança, e principalmente porque os albergues da Europa eram tidos como verdadeiros hotéis. As pessoas poderiam ficar tranquilamente, descansar, sem nenhum perigo, lugar para você guardar suas coisas, sem achar que de noite alguém vem te assaltar. Então é um outro contexto. E lá estavam ele e esse rapaz, e eles chegavam em algumas cidades. Na época em que eles foram, era tão comum isso, e os jovens da Europa toda faziam isso com tanta frequência, que os albergues estipulavam um tempo que você poderia ficar. Então você não podia chegar lá no albergue e falar, vou morar aqui, vou ficar 2, 3 vezes. Não podia. Então eles estipulavam, você pode ficar 2, 3 dias, tem que mudar, tem que ir embora. Para que pudesse ter rotatividade, tamanho era o número de jovens que diziam, pai, olha, eu estou de férias agora nesse mês e eu quero conhecer a Europa. E você vai fazer como, filha? Põe a mochila, eu vou passando de cidade em cidade, cada cidade eu durmo num albergue e vou circulando a Europa conhecendo assim, de uma maneira mais barata para eles lá. Então o pastor Marcos chegava numa cidade com esse rapaz, eles procuravam um albergue, dormiam, se abrigavam, conheciam a cidade, depois iam para outra cidade. Mas ele reparou uma coisa estranha no rapaz que chamava muita atenção dele. Mas ele não conseguia conectar, fazer a ligação do que estava acontecendo. Quando ele chegava numa cidade que tinha vaga no albergue, maravilha, o rapaz estava tranquilo. Quando ele chegava numa cidade que o albergue não tinha vaga, e a pessoa fala, está lotado, e eles não tinham condição de ir para um hotel, o pastor Marcos falava assim, hoje nós vamos dormir na praça. Como assim? Na praça. Então eles iam para uma praça, lá tinha segurança, de polícia, tudo, eles deitavam em bancos. Então ele falou, eu dormi em praça, eu dormi em bancos de rodoviária, eu dormi em trem, comprava passagem do trem, entrava no trem, ficava dormindo no trem. Então ele fazia esse tipo de doideira que os pais hoje iam falar assim, meu filho, imagina que eu ia deixar o meu filho fazer esse tipo de coisa. Mas quando eles chegavam eventualmente numa cidade que não tinha vaga no albergue, o rapaz começava a passar mal. E suava, tinha tremedeira, escurecia as vistas, começava a chorar, a vomitar. E o pastor Marcos na Europa falou, meu Deus, o que está acontecendo com ele? Nós estamos longe de casa, como vou socorrer? E toca o pastor Marcos correndo para achar farmácia. E na Europa, como nos Estados Unidos e outros lugares, para você comprar o remédio, você tem que ter a receita do médico, é mais rigoroso do que no Brasil. Você chega lá, pede o que você quer. Então dificultava muito. E ele ficava preocupado, se esse jovem ficar doente aqui, como nós vamos fazer? Mas ele percebeu o seguinte, quando chegava na cidade que tinha vaga no albergue, o jovem ficava tudo bem, colocava sua bermudinha, chinelo, latinha de Coca-Cola, sorridente o dia todo. Chegava numa cidade que não tinha, passava mal, tremia. Ele depois, uma hora, chamou o jovem e falou assim, o amigo dele, né, e disse o seguinte, olha, você ainda está namorando com aquela moça? E o rapaz falou, sim, eu estou. Você pretende se casar com ela?
Pretendo. Ele falou assim, eu vou te dar um conselho. Você não deve se casar. O rapaz assustou, falou, por quê? Ele falou, você não é homem para casar. Você não é um homem, você não está pronto para a vida familiar. O que nós estamos vivendo aqui hoje é uma fichinha perto do casamento. O que você vai fazer quando você estiver casado e o dono da casa onde você mora falar assim, olha, eu preciso da casa, entrega a casa, porque eu vou entregar, preciso dar a casa para uma filha, tal, requerer de você que você desocupe o imóvel. O que você vai fazer? Você vai começar a tremer, passar mal, a sua esposa vai ter que buscar remédio para você e te medicar. Você não pode, a sua postura, o que nós estamos vivendo aqui hoje é brincadeira, é lazer. No casamento é guerra dia e noite, é um leão que você vai matar por dia. E você tem que ser a fortaleza dessa família. E você não é essa fortaleza. E ele falou isso, ele acabou de falar isso para o rapaz começou a passar mal, tremer, vomitar. Enfim, no dia seguinte o rapaz procurou ele e disse o seguinte, eu não concordo com o que você falou. Não concordo, não. Ele falou, por quê? Com o que você não concorda? Eu não concordo que você falou que eu não tenho estrutura para o casamento. Eu tenho sim. Aliás, o casamento é muito diferente desse contexto do que nós estamos vivendo aqui. E o pastor Marcos falou, concordo com você. É bem pior. O contexto é outro mesmo. Então, se você não está preparado para dormir numa praça, você tem medo de ficar numa praça, o que vai ser quando você estiver na sua casa e a situação apertar? Quem que vai correr? O marido tem que ser o provedor forte. Ele tem que ser aquela pessoa em que as pessoas confiam, em que as pessoas sentem segurança. As pessoas da sua família, no sentido dos homens, nós precisamos demonstrar um pouco mais de firmeza, equilíbrio emocional. Nós não podemos nos abalar como as mulheres se abalam. E aqui eu não estou falando de intelecto, eu estou falando sobre composição física, estrutura. Então, há coisas para as quais as mulheres choram que um homem poderia chorar, mas se ele estiver, dependendo do contexto que ele estiver, ele não deveria chorar, ele tem que ser o suporte da família. Não pode chegar em casa lá, morreu o cachorro. E o homem se desespera e chora, o que eu vou fazer da minha vida? O cachorro morreu. E a esposa, calma, fica tranquilo, não é assim. Olha, a vida tem desafios. Cresce, não pode ser assim. Deus vai fazendo que ao longo da vida a gente vá assimilando certos golpes e a gente precisa desenvolver. Os homens precisam ser para suas esposas, o homem precisa ser dentro da casa fortaleza, provedor forte. Pais, eduquem os seus filhos assim. Não dá para vocês, alguns pais que tentam privar os seus filhos homens de todo tipo de situação. O filho fala assim, eu vou em tal lugar, eu vou a pé, é um filho homem. A mãe e o pai às vezes olham e falam, não, você não pode ir a pé. Está tirando do filho a oportunidade de se deparar com situações. É claro, não estou falando de expor a risco. É madrugada, vai entrar na favela, não é isso. Mas às vezes durante o dia, às vezes numa situação comum do dia a dia, pais privam seus filhos homens de passar por situações comuns. Eles levam os filhos em todos os lugares. O filho não sabe o que é pegar um ônibus. Não tem ideia do que é isso, de entrar pegar um metrô. Se apavora e começa a vomitar e passar mal, porque fala, vai pegar o metrô. Ele fala, pai, eu não sei o que. Não pode ser assim, nós precisamos treinar os jovens da igreja. E se os homens não derem o exemplo, os jovens então não vão seguir. Nós precisamos de homens provedores e fortes. Essa é a primeira coisa bem clara no texto bíblico. Este é o perfil de um homem crente. Ele é um provedor para a sua família. E ele é um provedor que promove a segurança e ele é uma fortaleza. Toda a família pode se apoiar. Ele não vai tombar. O filho, a esposa, todo mundo pode subir nele no sentido emocionalmente. O homem foi feito para aguentar isso. Então ele deve aguentar. Não prive o seu marido de fazer isso e não prive os seus filhos homens. Crie situações para eles fazerem. Há alguns adolescentes, pais que têm adolescentes, que os filhos não sabem sequer pedir uma pizza. Se você falar para olha, hoje você que vai pedir a pizza aqui em casa. Ele fala, eu? Mas
É você. Tem medo de pegar o telefone e ligar e fazer um pedido e falar onde mora, o endereço. Tem medo de tomar decisões. Nós temos treinado alguns jovens aqui no Darache, eventualmente a gente fala assim, hoje é você que vai fazer o pedido do que o pessoal vai comer. Aí o pessoal já abre o olho. Eu? É você. Mas e se o dinheiro não der? Não sei, você que está liderando, se vira aí. O que nós esperamos que a pessoa faça? Ela peça mais do que tem dinheiro? Não. Que ela fala, tem R$50 para comprar? Compra R$50. Mas é muito cômodo, às vezes, no nosso contexto aqui de jovens, em que eu tenho que pedir ou o Marcelo tem que tomar, porque a gente calcula, vê o que pode pedir e o que não pode, e os jovens não crescem. Então coloque os seus jovens, o seu marido, no caso o marido, você não precisa colocar, ele precisa fazer sozinho. Tudo bem? Qual é a primeira coisa então que o marido tem que ser? Um provedor forte. Como Cristo promoveu o pagamento pela igreja, Cristo proveu para ela um meio de santificação. Ele deve ser fortaleza. Não esqueça disso. Maridos fortes. Chega de nhenhenhé. Verdade, chega de frescura. Hoje está frio, não está frio? Está bem frio, não está? Está bem frio. Espero que você não tenha deitado na sua cama durante o dia e falado, ai, que cama geladinha, não sei o que. A esposa olha e fala, a esposa pode fazer isso. São detalhes, são reações. A esposa vai entrar, o filho entra no chuveiro, alguém liga o chuveiro, entra, o que normalmente se escuta do chuveiro? Ai, que água o quê? Gelada. Você tem que ser homem, entra na água fria. Sorria. Sorria. Seus filhos estão olhando, olha, o pai é forte, hein? Você percebeu a diferença? Eu não estou falando que você não vai sentir frio. Eu estou falando para você lidar com como você reage. Agora você entra e fala, você grita lá de dentro, acabou. Não pode. Me lembro anos atrás, nós estávamos em casa e foi uma situação interessante, começou a fazer barulho, eu era solteiro, na verdade os três eram solteiros e começou a fazer um barulho na parte de baixo da casa. E aí nós falamos, pai, tinha três homens e o pai. A gente falou, pai, tá fazendo barulho lá embaixo. E aí não tinha jeito. Meu pai fez o papel, meu pai falou assim, eu vou lá. E ele desceu com todo cuidado, desceu a escada interna da casa e entrou num quarto que nós tínhamos um cômodo lá embaixo e chegou numa caixa. Havia uma caixa de papelão e estava fazendo barulho dentro da caixa. E meu pai falou assim, eu não sei o que é, e foi pegar com todo cuidado. Ele pegou a caixa com todo cuidado, foi levantar para levar para o quintal. Falou, será? É rato. Quando ele pegou a caixa e movimentou, meus irmãos, deu um estouro a caixa. Dentro tinha um gato. O gato pulou, deu no teto, abriu a caixa, meu pai, ai, meu Deus do céu! Do jeito que o gato caiu, o gato sumiu. Agora tem maridos que vão falar assim, está fazendo barulho. Esposa, vai lá ver o que é. Não pode. Marido, fortaleza. Forte provedor. Há um segundo ensino aqui, não dá para explorar tudo isso, mas há um segundo ensino, no versículo 27, uma palavra que vem à mente sobre como o marido tem que ser. Versículo 27 diz assim, para apresentar, Cristo Jesus fez tudo isso pela igreja, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Segunda palavra que um marido ou um homem precisa ser, desculpa a palavra marido, o homem precisa ser provedor forte. O homem também precisa ser um professor sábio. Nós precisamos, mais do que nunca, de resgatar esses valores. Se você entrar numa universidade hoje e você for procurar as primeiras carteiras, quem você acha que estão sentados, homens ou mulheres, nas primeiras fileiras? Por quê? Por que os homens querem sentar atrás? Porque eles querem bagunçar, eles querem se distrair, ou eles, enfim. E aí quando um homem senta lá na frente, a pessoa já olha, ih,
Esse homem, esse aí não está com nada, ele não está aqui atrás, não sei o quê. E mais, eu não estou falando de localização, não. Vá lá na lista, muitas vezes, e não estou falando de modo geral, existem exceções, mas estou falando de modo genérico, não específico, existem exceções. Mas se você pegar a lista de notas da escola, você vai descobrir que as meninas tiram melhores notas do que os rapazes. Isso está errado. Está errado. Deus quer que os homens se desenvolvam, inclusive intelectualmente. Por quê? Porque eles precisam liderar as famílias, porque eles precisam ser provedor forte e precisa ser sábio professor. Ele vai precisar um dia educar os seus filhos, vai precisar um dia pastorear a sua esposa. O homem não pode se dar o luxo de ser alguém medíocre, ele tem que ser excelente naquilo que ele faz. E se nós olharmos do ponto de vista, então, bíblico, mais ainda, o marido tem que dominar a Escritura mais do que a sua esposa. E volta a dizer aqui, não é uma competição de quem sabe mais ou quem sabe menos. Nós estamos vendo aqui que a Bíblia coloca sobre os ombros do marido ou do homem o papel de ensino na igreja. Por que Deus fez isso? Deus fez isso porque esse é o papel do homem. O homem tem que ser um professor hábil. Ele deveria conhecer a Escritura tão profundamente que nos contatos com as pessoas que ele tiver, ele produz ensinamento, ele produz transformação, produz mudança. O marido tinha que ser aquela pessoa na casa, o filho, nesse caso, podia ser também no caso do filho, irmãs podem procurar o seu irmão e falar, irmão, como é que eu devo entender, como é que eu devo lidar com essa situação? Mas quantas vezes nós estamos vendo justamente o inverso? O filho, o homem, procurando as suas irmãs e falando, olha, não sei como lidar com isso. E aí as mulheres parecem que se tornam mais sábias conselheiras. Olha, a mulher foi feita para ser uma sábia conselheira. E ela está de parabéns quando exerce a sua função de ser uma conselheira idônea. Uma conselheira que abençoa os seus relacionamentos. Mas o marido e aí, o homem, nesse sentido, não pode abandonar essa ideia. Ele precisa ser um profundo conhecedor da palavra de Deus, para que as pessoas possam correr até ele para buscar orientação. Se não é assim, alguma coisa está errada. Quem é que puxa quem para vir à igreja? Não pense agora, não sinalize para ninguém, só quero que você pense. Na maioria das vezes, quem é que puxa quem para vir para a igreja? Quantas famílias é a esposa que toma a iniciativa do horário que vai se arrumar, de como vai fazer, se vem à igreja, se não vem. O marido às vezes não se importa tanto. Quem é que faz, quando faz, devocional em casa? Normalmente, você vê as mães fazendo, devem fazer, continuem a fazer. Mas aonde estão os sábios professores que sentam e são mestres no conhecimento? O destaque no conhecimento para poder ensinar pessoas, para transformar vidas em qualquer contexto, no trabalho ou na família. Homens precisam ser, além de provedores fortes, de serem fortaleza, eles precisam ser de professores sábios. A Bíblia diz assim, que ele fez tudo isso, no versículo 26 que nós já lemos, falando assim, purificando-a por meio da lavagem da água. O finalzinho do verso 26 fala assim, pela palavra. O nosso Senhor tem trabalhado na igreja para apresentar a igreja sem ruga, sem mácula, sem defeito. Fazendo o quê? Usando a palavra, o texto bíblico constantemente, ensinando. Olha para o ministério de Jesus. O ministério de Jesus, ele não é totalmente só isso, mas ele é grandemente marcado por ensino. Ele o tempo inteiro está ensinando mulheres, ensinando crianças, ensinando homens, está ensinando quando anda pelo caminho, está sentando em sinagoga, no coletivo, no particular. Todo o contato com Jesus era um contato de ensino. As pessoas que se deparavam com Jesus não saíam da mesma forma. De modo que Jesus era aquela pessoa que poderia sentar com pecadores, e ele fazia isso, ele comia e bebia com pecadores, e impactar vidas. Alguns jovens perguntam para mim, pastor, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso comer e beber com pecadores? Eu falo, porque você não é como Jesus. Se você fosse como Cristo, você poderia, mas o que acontece? Você senta lá e é influenciado. Em vez de você ensinar, você aprende. E nós precisamos mudar isso. Nós precisamos resgatar, a começar da nossa igreja, homens desenvolvam maturidade de serem professores sábios.
Pastor, como eu faço isso? Leitura. Se você só orar e ler a Bíblia, vai fazer grande diferença para você. Faça isso. Mas, se você só orar e não ler a Bíblia, lamento muito de dizer. Deus, para te guiar, deixou algo chamado Escritura. Por que Ele deixou Escritura? Por que Ele não deixou... Existia no Antigo Testamento o que é chamado de transmissão oral. As pessoas contavam umas para as outras o que tinha acontecido. Por que nós não fazemos isso? Nos reunimos aqui e começamos a compartilhar. Olha, o apóstolo Paulo fez. Por que nós temos texto bíblico para consultar? Porque ele quer que você leia, releia. Sabe por quê? Porque você esquece. Então você tem Bíblia, precisa ler. Pastor, eu não gosto de ler. Você não vai ser um sábio professor. Se você tiver, eu não estou falando para você nem ler literatura evangélica de modo geral. Se você falar não tenho tempo de leitura, leia só a Bíblia. Que nós possamos ser chamados de novo, o povo de um livro. Era assim que os crentes eram chamados. Olha, os muçulmanos até hoje chamam os crentes assim, o povo do livro. Na época de Paulo era chamado o povo do caminho. Mas em outras épocas eram chamados o povo do livro. Porque nós seguimos um livro. Nós seguimos o livro. Mas algo aconteceu ao longo da jornada em que os homens começaram a abandonar esse seu papel de líderes. Hoje nós temos um professor dando aula lá em cima, na classe de crianças. Acho que é primeiro domingo, né, Isa? E nós queremos que outros homens participem desse ministério de ensinar as crianças. Olha, a classe é outra quando os homens sobem para dar aula. Por que muda? Porque quando o homem entra na sala, os alunos, eles vão descobrir se é verdade ou não. Eu espero que eles descubram isso, o correto. Mas quando eles veem um homem, a primeira coisa que vem à mente deles é fortaleza. Tem alguém aqui que vai ser mais rígido, mais firme do que a professora. Eu cansei de orientar as professoras da igreja o seguinte: se as crianças estiverem desobedecendo, você alerta uma vez, duas, na terceira vez manda descer. Quantas vezes você viu criança descer aqui? Nós temos duas alternativas. As crianças não desobedecem, ou as professoras não obedecem. Alguém está desobedecendo. Eu sei que tem alguém desobedecendo. Eu vejo, quando a porta não abre ali, eu sei. Eu fico contente quando a porta abre e desce uma criança. Sabe por quê? Porque eu sei que está funcionando, estão disciplinando. Quando a porta não abre nenhum culto, eu fico triste. Porque as professoras estão avisando 5, 6 vezes, 10 vezes. E algumas professoras não mandam descer, sabe por quê? Tem medo da mãe ou do pai. Por isso eu quero colocar homens lá em cima. Porque homens tendem, olha a palavra, tendem a não ter medo. Não é? O homem fala, vai descer. Hoje você vai descer. O homem também tende a ser menos o quê? Paciente. Ele é menos paciente. Ele fala assim, eu já avisei você quer descer? O aluno já muda na hora. Falou, opa, é assim que tem que ser. Esse é o padrão bíblico. Então nós não queremos destituir as professoras. Mas vai para as escolas públicas, municipais, ou se você quiser, estaduais ou particulares. Mais professores ou professoras? O Marcos está no 95% mulher. O que aconteceu? Por que os homens não vão para a área de ensino? Não paga bem, não. O Marcos ganha muito bem. Falou que ganha. Normalmente, não é uma profissão que está sendo valorizada. É uma profissão chave. No nosso país, gente, que profissão fundamental. Você pode imaginar o que seria uma escola com professores. Não estou tirando a vaga das mulheres, estou dizendo para você que os homens deveriam ocupar mais essas funções. Eu me lembro que quando criança, eu tive vários professores. Os meus piores professores eram homens. Eram os professores mais rigorosos. Tinha um professor de química, eu tinha medo dele, eu ia para a sala assim, eu sentava, eu ficava quietinho na aula dele. Porque ele levava para a diretoria, era facinho sair da aula dele. Hoje, se um professor ou uma professora manda sair o aluno da sala, ele dá risada. Por quê? Porque desvalorizaram a profissão, tiraram a autoridade. Mas isso
não quer dizer que na igreja a gente perca essa autoridade. Nós precisamos resgatar isso. Homens sejam fortes, provedor forte. O homem tem que ser um professor sábio. Cristo produziu algo na sua igreja, nós vimos lá como professor pela palavra, uma igreja sem rugas, sem mácula, sem lavando-a, não é? Vai apresentar ela um dia imaculada, através da sua palavra. Então ele é um sábio professor. Ele ensinou lá atrás, e ao longo de séculos, ele continua a ensinar a sua igreja, como um sábio professor, para que a igreja cresça. Último aspecto desse texto, então o homem deve ser fortaleza, um homem tem que ser mestre. Além disso, existe um último aspecto, o homem tem que ser um protetor. Então é isso, tudo com P, tá vendo? O homem é um provedor, o homem é um professor e o homem é um protetor. Então na palavra protetor, nós adjetivamos cada uma das palavras. Ele é um provedor, então, ou seja, ele tem que ser fortaleza. O homem tem que ser um professor, tem que ser sábio, um mestre. O homem tem que ser um protetor. Para ser um protetor, ele precisa ser corajoso. Anos atrás, existe ainda um grupo no Brasil chamado Grupo Logos. Mas só os mais antigos, não só de idade, mas de igreja, vão lembrar desse grupo. Aliás, nós cantamos algumas músicas do Grupo Logos, um grupo muito bonito. Não sei ainda se existe, se continua na ativa, mas a última vez que eu vi, eles estavam cantando, estavam num velório, e o Paulo, do líder do Grupo Logos, cantou. Então imagino que o grupo ainda funcione. E na época, bem no começo do Grupo Logos, 1980 e pouco, o pastor Marcos estava envolvido nesse grupo. O pastor Marcos já andou por um monte de situações assim. E lá estava ele com esse grupo cantando, mas tocando, participando desse grupo. Estava no Nordeste do Brasil. E eles estavam fazendo um trabalho naquela igreja, naquele dia. E ia ter um trabalho específico com crianças. E lá estava o pastor Marcos tocando, e a criançada toda na igreja, outros alunos ali envolvidos com o ensino, outras pessoas do grupo participando com isso. E de repente, no meio da reunião, entra um homenzarrão enorme. Pessoa de quase 2 metros de altura. Forte, entra e senta lá atrás. O pastor Marcos falou que destoava tanto. Se estivesse numa igreja, estivesse com adultos, ia destoar. Então com crianças era uma coisa estrondosa. E o rapaz entrou e sentou lá atrás e ficou observando acontecer. E o pastor Marcos lá na frente com o violão tocando. E aí o rapaz que sentou começou a puxar papo com uma aluna, uma moça. Então ele começou a chamar a moça não olhava. E o rapaz começou a insistir em chamar a moça, e o pastor Marcos lá tocando lá na frente, olhando aquela situação, falou, o que eu vou fazer? E perto dessa moça tinha um outro rapaz que era do grupo ali sentado. E esse rapaz, esse grandão que entrou ali, estava na reunião, ele insistiu em chamar, a moça não respondia, então houve um momento em que ele se levantou para ir passar a mão no cabelo da moça, na reunião. E quando ele se levantou e fez esse movimento para ir em direção a passar o cabelo da moça, a moça que estava sentada congelou e ficou olhando, ela pedia socorro com os olhos para o pastor Marcos. E uma outra moça que estava lá na frente cantando falou, Marcos, olha! Ele parou de tocar, pôs o violão, saiu, foi em direção àquele homem. E quando ele chegou perto daquele homem, ele falou assim, senhor, por favor, fora, saia daqui. O homem assustou. O pastor Marcos disse que naquela época, ele pesava 30 quilos, molhado. Miudinho. Chegou lá e falou assim, fora. O homem assustou, porque ele teve essa firmeza e falou, por favor, levante e saia daqui. O homem ficou meio assim, olhou para um lado para o outro, e ele falou, saia, vai embora. O homem levantou, ele falou, se o homem assoprasse, eu caía. O homem levantou e foi embora, saiu dali. À noite, ele estava conversando com uma pessoa do grupo, lembra que eu disse? Perto dessa moça havia um outro rapaz. E ele perguntou para o rapaz assim, você viu o que aconteceu hoje à tarde com a nossa colega? Ele falou, eu vi. Você viu tudo? Eu vi tudo. Por que elas chamaram eu, não chamaram você? Você é mais alto, mais forte do que eu. E o rapaz realmente era mais forte, mais alto.
pastor Marcos perguntou, por que chamaram eu, quando se depararam com uma situação de perigo iminente, as duas moças chamaram por mim e não chamaram por você? O rapaz falou, não sei. Ele falou, eu sei, você quer saber? O rapaz falou, qual é a razão? Ele falou assim, é que você não é a pessoa que inspira confiança, você tem jeitos efeminados. Quando elas se depararam com essa situação, elas olharam para você e viram em você mais uma moça ali. O rapaz começou a vomitar, passar mal. Não, esse é outro. Esse é outro. E o rapaz não gostou de ouvir aquilo, mas depois realmente se confirmou isso. Ele foi expulso do seminário por homossexualismo. Eu descobri que ele era realmente aquilo. Então, as moças perceberam. Na hora do perigo, elas pediram para quem? Elas olharam no grupo e pediram ajuda para quem? Elas encontraram um protetor. Você é assim, homem? Quando você está num lugar, você inspira confiança, segurança. Quando as pessoas estão na sua presença, elas ficam tranquilas. Se entrar um agressor aqui na igreja agora, pessoas gritariam o teu nome? Chamariam você? É o pastor que tem que morrer, né? Mas existem situações, queridos, em que as pessoas têm que olhar para você e perceber em você uma fortaleza. Tem que perceber em você um professor. E tem que perceber nos homens uma proteção, uma segurança. Os pais deveriam ficar seguros. Quando perguntam, quem está lá? Fulano. Não precisa falar mais ninguém. Estou seguro porque tal pessoa está lá. Você precisa ser esse tipo de homem que inspira essa firmeza, que inspira essa sabedoria e que inspira essa proteção. Se não é assim, não sei quantos de vocês assistiram o filme Senhor dos Anéis, ou leram o livro, né, do Tolkien. Aqueles que leram o livro dele, no livro ele descreve, normalmente o livro é assim, o livro conta mais detalhes do que o filme pode colocar. Mas no filme Senhor dos Anéis, aqueles que não assistiram e uma hora forem assistir, eles vão se deparar com vários tipos de criaturas. Mas o papel central em toda a trilogia do Senhor dos Anéis é dado para personagens muito pequenos, chamados hobbits. Os hobbits, eles vivem num condado. E os hobbits são homenzinhos assim de no máximo, sei lá, 1,40 m. Pequenininhos, são pés grandes. E eles, ao longo do filme, eles são considerados até como crianças. Porque eles vivem brincando, vivem cantando, vivem aprontando, fazendo algumas aprontações. Mas tem uma coisa no filme interessante, que o filme procura passar o seguinte. Nunca subestime a força de um hobbit. Porque na hora do perigo, era o hobbit que fazia as coisas. Então, quando ele tem que levar o anel para ser destruído no Senhor dos Anéis, é um hobbit chamado Frodo que faz isso. Pequenininho. Recebeu a maior tarefa. E o filme, o enredo inteirinho do filme, roda em cima desse personagem pequeno e frágil. E, gente, nós somos assim. Nós, de certa maneira, somos, dentro do povo de Deus, alguns homens se sentem pequenos e frágeis. Mas vocês não podem ser menosprezados por causa disso. Nós precisamos decretar aqui na igreja hoje o Dia Internacional do Hobbit. E aí, então, os homens aqui vão ser hobbits. Precisam se levantar na hora que o perigo aparece. Em vez de fugir, ele fala, eu estou aqui. Estou firme. Havia um rapaz da nossa igreja, em São Paulo, hoje ele não frequenta mais a nossa igreja, que quando ele chegou na igreja, ele teve uma criação dada essencialmente por moças, por primas, por parentes, sempre do sexo feminino. Em alguns momentos da sua vida, os seus pais, a sua mãe mexia com joias, então de colocar cristais em anel, coisa assim, então envolviam ele nessa tarefa. Então ele ficou efeminado, com jeitos efeminados. Mas ele não era. O pastor Marcos não era um homossexual. O pastor Marcos um dia chamou ele e falou, eu preciso ajudar esse jovem. Preciso ajudar ele, principalmente porque ele era envolvido na parte de música. Então ele era uma pessoa que estava em evidência. Então ele ia na frente da igreja reger, e o jeito que ele fazia com a mão, as pessoas olhavam e ficavam incomodadas com aquela situação toda. E o rapaz não fazia por mal, era o jeito dele, a formação, a criação que ele teve.
E o pastor Marcos falou, eu preciso ajudar esse rapaz a colocar ele em situação onde ele vai demonstrar que ele é um homem. E ele vivia dizendo, esse rapaz vivia dizendo assim, eu tenho medo de cachorro, tenho medo de escada rolante, tenho medo de trem. E um dia apareceu um rato na cozinha da igreja, lá em São Paulo. E o pastor Marcos tentou pegar o rato entrou no fogão. Se abriu embaixo do fogão. O pastor Marcos falou, já sei o que eu vou fazer. Eu vou chamar aquele rapaz, para ele me ajudar a pegar o rato. Então ele foi lá, chamou o rapaz e falou, vem comigo, nós vamos ter um rato na cozinha. Rato? Rato sim. Um rato pequeno. Pequeno não. Um rato pequeno, vamos lá pegar o rato. O pastor Marcos falou, fica tranquilo, o seu trabalho vai ser o mais simples. Eu vou chegar no fogão, meu pé perto do rato, sem medo nenhum. Eu vou chacoalhar o fogão. Eu vou dar umas batidas no fogão. Quando eu fizer isso, o rato vai sair. E vai em direção a você, na porta. E o que eu faço? Ele falou, você chuta. Rato é uma coisa fácil de você matar. Ele é rápido, mas se você bater nele, qualquer coisa mata. Então você chuta o rato e acabou. O pastor Marcos foi lá perto do fogão. Não ri não, vocês conhecem, né? Chacoalhou o fogão e deu umas 2 batidas. O rato saiu. Quando o pastor Marcos olhou para trás, não viu nem o rato, nem o rapaz. O rapaz correu mais que o rato. Sumiu, o rato estava correndo atrás do rapaz. E o rato foi salvo naquele dia. Até hoje o rato deve estar vivo, lembrando dessa história aí. O pastor Marcos chamou ele e falou assim, rapaz, era só chutar o rato. Não, mas não deu. Não deu? É claro que não deu. Você saiu correndo, ia dar como para chutar o rato? E aí falou para ele assim, olha, desse jeito não dá. A sua postura está dando mau testemunho para a igreja. Você é homossexual? Ele falou, não. Mas parece. Não, mas eu não sou. Você gosta de mulher? Gosto. Gosta de mulher? Gosto. Você estaria disposto a contar isso para a igreja? Porque a igreja toda está olhando para você e está indeciso. Então, eu quero que você lá na frente da igreja conte isso daí. Ele falou, não, eu conto. Aí fizeram uma reunião, reuniu toda a igreja, levaram ele na frente da igreja. O pastor Marcos perguntou a mesma coisa, você é homossexual? Ele falou, não sou. Você gosta de moças? Eu gosto de moças. Quer casar? Quero casar. Tanto é que ele é casado hoje. Então, por que você é assim? Aí ele começou a contar para a igreja as situações da vida dele que ele passava, que ele tinha enfrentado, e o pastor Marcos perguntou para ele assim, olha, você aceita a ajuda dos diáconos diante da igreja? Os diáconos, os homens da igreja vão te ajudar. E ele pediu assim, a partir de agora, todos os homens, quando tiverem uma tarefa masculina, vão ligar para ele, vão chamar ele. Apareceu o rato? Liga para ele. A cobra. Apareceu... Gente, porque as mulheres da igreja, elas não faziam por mal, mas elas contribuíam para prejudicar. Então fala assim, vai ter jantar de casais, decoração. Ele fala, eu ajudo. O pastor falou, não, nenhuma mulher pode chamar ele para ajudar em decoração, como fazer arranjo de flor, nada disso. Você pode chamar ele para capir terreno, para fazer mutirão, lavar carro, o que você quiser. Mas ele não pode se envolver em outro tipo de tarefa. E, gente, nós precisamos de pessoas com coragem. Nós precisamos ser pessoas que inspirem. O homem tem que ser alguém que inspira coragem. Você não pode sair pulando na sua casa quando aparece uma barata. E tem homem que faz isso. Tem que faz isso. Hã? Com H minúsculo, seja o que for. Dá medo. Eu lembro que uma vez apareceu um rato na casa do meu irmão. Meu irmão casado, apareceu um rato. E aí um único rato na casa, meu irmão ligou e falou assim, me ajudem a pegar um rato. Em vez de ele resolver sozinho, ele falou, vamos. Aí foi na casa dele, chegou meu pai, eu e o Maurício. Mutirão, falou, vamos pegar o rato. Esse rato não vai sair vivo daqui hoje não. E aí começou a entrar gente no quarto. Só tinha um guarda-roupa no quarto, no canto da parede, e o rato estava atrás do guarda-roupa. E ele falou, tem certeza? Ele falou, tenho certeza, o rato está aí. Então tá bom, vamos pegar o rato. Aí eu olhei para aquilo, estava com medo do danado do rato. Eu falei assim, bom, tem muito homem nesse quarto aqui para pegar rato, eu não preciso ficar aqui com eles. Eu falei, Márcio, fica tranquilo, eu vou dar um apoio para vocês do lado de fora. Eu fui, fiquei do lado de fora do quarto, abri a janela e peguei o rodo na mão. Então do lado de fora do quarto, com o corpo para dentro na janela, com o rodo na mão. E tá lá os 3. O guarda-roupa lá montado,
O meu pai vinha numa ponta, o Maurício ia na outra, não sei se o Márcio ia na outra. Então era bem simples, ó. Meu pai, a gente falava pro meu pai o seguinte: vamos fazer barulho aqui, desse lado. O que o rato vai fazer? Ele vai sair do outro. Então tá lá o Maurício, começar a bater aqui no guarda-roupa. Daqui a pouco ele batendo, o rato passava embaixo da perna dele e entrava. Pra cá, ele falava: nossa, como é que o rato fez isso? E ele batia de novo, o rato saía, passava pelo meu pai, dava a volta no quarto e passava embaixo da perna do Maurício e entrava no mesmo lugar. E não saía. Aí precisava, quem é que poderia salvá-los? Eu, que estava na janela com o rodo. Uma hora o rato saiu, gente. E eu baixei o rodo. Falei, agora eu vou acertar. Bati, o rodo quebrou. A pancada que eu dei estourou o rodo. Só, Abraão, eu não acertei o rato, mas acertei o rabo do rato. E agora o rato estava sangrando e ele abriu uns dentes igual de vampiro, assim, para morder o primeiro que ele visse pela frente. Aí que eu não entrava mais no quarto de jeito nenhum. Eu falei, eu não entro nesse quarto aí agora, vocês matam o rato, faz o que vocês quiserem. E meu irmão falava assim, que ajuda que você deu? Agora você deixou o rato nervoso, agora entra aqui para pegar o rato. Mas enfim, depois o rato saiu lá, acho que ele morreu, a pancada acertou ele lá e acabou matando o rato. A Marli que mata o rato. Gente, nós estamos contando situações aqui do dia a dia, mas homens precisam ser. Olha lá. Forte provedor. Tem que ser fortaleza. Nas suas emoções, em todas as situações. Os homens precisam ser mestres. Sábios professores. Por fim, os homens têm que ser protetores. As pessoas à sua volta, filhos, esposa e irmãs em Cristo, precisam sentir quando estão com você toda a tranquilidade, sabendo assim, tem alguém aqui que vai nos proteger. Se isso não acontece com você, se isso não acontece com os seus filhos, algo tem que mudar. Os seus filhos, o seu marido, os homens todos presentes aqui, jovens ou idosos, nós precisamos essas 3 marcas na nossa vida. Queridos, está aí, assim como Deus cuida da sua igreja, Cristo cuidou da igreja, eram os versos finais, nós nos lemos, ele fala assim, assim também maridos devem amar as suas esposas como a seus próprios corpos, verso 28. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo, pois quem jamais odiou a sua própria carne? Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz pela igreja. Então está aí os 3 aspectos da pessoa de Cristo por sua igreja que devem ser reproduzidos na vida dos maridos. Provedor, professor e protetor. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Todos os homens aqui têm que ser sinceros diante de Deus. Há alguma dessas áreas que você precisa mudar? É você um provedor do seu lar? Um provedor em todos os sentidos, não é só financeiro, não. Financeiro é uma das áreas, mas existem tantas outras. É você o provedor emocional. É você a fortaleza que segura, em que toda a família pode se apoiar quando as tempestades chegam. É você o último a balançar. É você a coluna de sustentação da sua família, onde todos podem abraçar e ficar seguros. É você o mestre. É você aquela pessoa que tem palavra de conhecimento, de sabedoria, porque busca na Escritura. É você alguém que pede a Deus, Senhor, torna-me um sábio professor nos meus contatos diversos, que da minha boca saia a palavra de sabedoria, de auxílio, que impacte, que transforme. É você um protetor, no qual as pessoas se sentem à vontade, se sentem guardadas, amparadas quando você está. Sua família sente em você essa fortaleza. Ó Deus de toda graça, nós somos homens que precisamos resgatar esses valores. O mundo os perdeu de vista. Precisamos muito resgatar isso. Nós somos falhos. E se a sua graça não se voltar em nossa direção, não estender o teu favor maravilhoso, vamos continuar a tropeçar em áreas tão simples.
nos desperta para a verdade do papel que devemos assumir. Torne a nossa igreja uma igreja com homens sólidos, firmes. Traga para o nosso meio outros homens fortes e firmes. Nos ajuda a formar as crianças, os homens dessa igreja com firmeza. Incomoda cada pai e cada mãe a permitir que os seus filhos desenvolvam esses aspectos. Ajuda cada pai e cada mãe a não criar os seus filhos como meninas. É uma criação diferente, Deus. Ajuda pai e mãe a permitir que seus filhos lidem com a responsabilidade do horário, a hora que acordam, a hora que dormem, o que fazem. Deixe, Senhor, os homens a desempenharem, a deslancharem, a amadurecerem. Por favor, Senhor, desperta. Eu sei que os pais fazem com as melhores das intenções, mas que eles não privem os seus filhos homens de amadurecerem, de serem fortes, para que o mundo perceba a diferença neles, através da vida de Cristo. Muito obrigado por essa noite, pela sua palavra. Cresça em cada um de nós, Senhor, essa convicção do que ouvimos hoje. Eu oro em nome de Jesus. Amém.